A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Como prometido, estamos aqui para gravar um trechinho de uma palavra nessa tarde para o seu coração. E hoje eu quero fazer a propaganda da minha relíquia, né? Meu xodó, além da Bíblia Thompson, é minha Bíblia Scofield, né? Vem de um teólogo, Cyrus Scofield. É um grande homem de Deus que deixou o seu legado escrevendo aí para nós essa Bíblia de estudo, e eu gosto muito desta Bíblia, né? Mas vamos ao que interessa. Queridos, hoje à tarde eu postei no meu perfil uma frase de Carlos Wildenstein, que diz assim: na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos, há mentiras cativantes e verdades sem graça. Isso costuma confundir a razão. E eu coloquei esta frase justamente por isso, porque nós estamos ouvindo muitas informações, nós estamos ouvindo muitas vozes proféticas, né? Todo mundo colocando uma profecia, uma palavra, e em partes isso é bom, em partes isto também se torna preocupante, junto com o que nós estamos ouvindo dos nossos governantes, que acabam não se entendendo, né? E nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque Salmo 81, versículo 11 e 13, o próprio Deus disse a Israel, e por que não dizer a nós também, igreja, que se nós ouvíssemos a voz de Deus, Ele de pronto, além de exterminar os nossos inimigos, também nos sustentaria com o melhor do mel e com o melhor do trigo. E quando a gente fala em sensibilidade, nós estamos falando na capacidade de sentir profundamente, ser sensível a ser afetado facilmente e fortemente, né? E se deixar tocar e reagir com pequenas mudanças, né? Então nós precisamos, por quê? Porque nem sempre, irmãos, nós prestamos atenção. E a diferença entre ouvir e escutar justamente é a atenção que se presta. Por quê? Dito não significa ouvido. Ouvido não significa entendido. Entendido não significa estar de acordo. Estar de acordo não significa guardado. Guardado não significa aplicado. E aplicado não significa mantido. Eva ouviu, né? E a gente sabe que Eva ouviu uma verdade, uma mentira. Ela ouviu uma mentira cativante, que ela seria como Deus. E passou isso para Adão. E ali veio toda a ruína da humanidade através do procedimento deles. Então, às vezes, nós ouvimos mentiras cativantes e verdades sem graça. E aí, conclusão, a verdade de Deus passou a não ter graça mais para Adão e para Eva. Então, ouvir é preciso, mais do que escutar, ouvir, mais do que ouvir é escutar, né? Prestar atenção. E é preciso, para que a gente não caia naquele velho dito popular, entrou por um ouvido e saiu para o outro. Eu quero deixar dois textos para você nessa tarde, para a gente não ser muito extenso. E eu quero falar com você sobre dois homens da Bíblia. E eu gostaria de falar primeiro com você sobre um homem da Bíblia que todos nós temos um carinho, uma admiração muito grande, que é o profeta Elias, que nós o chamamos de profeta do fogo. E nós temos uma palavra para você nessa oportunidade, baseado neste homem que é Elias,
que aqui no capítulo 19, ele ouviu uma ameaça vindo de Jezabel para a vida dele. E veja bem, qual foi a situação de Elias quando ele ouve esta ameaça de Jezabel e de Acabe. Elias, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude? 1 Reis 19:3. O que vendo ele se levantou-se para escapar com vida. Esse foi chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Então nós vemos que existe dois procedimentos com dois personagens da Bíblia. O primeiro é Elias. Elias, ele ouviu uma ameaça, e essa ameaça trouxe medo ao seu coração. E quando nós falamos em medo, nós não falamos em sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário, nós falamos em uma reação involuntária e natural, em um meio de se preservar, é um meio de preservação. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então todo o ser humano ele tem medo, e Elias teve medo. O medo serve como aviso, mas o medo também paralisa. E nós vemos que Elias, ele teve medo. Mas se você analisar bem a história de Elias, esse homem que tem medo a princípio e foge, este homem logo em seguida pede para morrer. Então você vê que há uma incoerência. Por que há essa incoerência? Porque houve uma confusão na mente. Porque ele estava com a sua mente confusa. Por quê? Porque, amados, ele é um homem que ele tem um histórico bíblico maravilhoso. Quando você olha para Elias, você vai ver que é um homem que ele foi muito usado por Deus. Ele fez coisas a partir do Espírito Santo trabalhando na vida dele, que ele deixou um legado para nós. Um homem que que orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Um homem que foi alimentado por corvos. Um homem que enviado a Sarepta, né? Vivenciou ali o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Um homem que através do seu clamor Deus ressuscitou o filho da viúva. Então você nota e você percebe que Elias era um homem de Deus. Clamou contra os profetas de Baal e de Acera num total de 850. E o fogo do céu caiu. Então ali foi um grande milagre, tudo através da vida de Elias. Agora esse homem, quando ele ouve uma notícia, ele tem medo e foge. A mente dele está tão confusa, e essa confusão gerou que após isso ele pede a Deus para morrer. Um homem que foge para não morrer, agora ele quer morrer. Então você vê a mente confusa. Então hoje, infelizmente, devido aos acontecimentos, tem muita gente com a mente confusa. Tem muita gente confuso. Tem muita gente falando e ouvindo coisas que na verdade não precisam ser ouvidas. E então a gente pensa o seguinte: uma mente em paz pode pensar melhor que uma mente confusa. Elias estava com a mente confusa. O mesmo homem que foge para não morrer, agora ele quer morrer. Então, amados, eu quero que você comece a pensar no seguinte prisma: ao agir multiforme de Deus, Deus ele está agindo. Ele está agindo. Ele está no controle. Quando a gente fala que esse é um agir multiforme de Deus baseado nesses dois personagens, nós falamos de manifestação diferenciada de Deus. Deus trabalha de formas diferentes. E agora nós vemos que Elias, ele é um homem de Deus. E ele foge e Deus vai ao encontro dele. Alimenta-o,
diz que esse alimento é para ele dar prosseguimento na sua jornada, para ele sair daquela caverna onde ele estava. Então o que nós precisamos? Nos alimentar da palavra. Não permitir que a nossa mente fique confusa com tudo que nós temos visto e temos ouvido também. Então, eu tenho reciclado. Aqui dentro de casa nós estamos muito mais ouvindo mensagens, louvores, do que noticiários. Por quê? Porque há uma contradição, e essa contradição está gerando em nós, porque no meio de tudo isso tem uma política instalada, e nós estamos no meio dessa guerra. O que acontece? A nossa mente vai ficando confusa. A nossa visão vai saindo de Deus. Então eu quero deixar um outro personagem já para nós irmos finalizando, para não ser muito extenso. Mas olha o que acontece com Josafá. Josafá ele faz uma aliança com Acabe. Josafá quase morre. Josafá, quando ele volta, né? Josafá, um rei de Judá, 25 anos de reinado. E Josafá, quando ele volta, ele é confrontado por um profeta por nome de Jeú, que diz para ele que ele fez errado, que ele não deveria ter feito aquilo. E ele recebe uma notícia que está subindo contra eles três inimigos. Está subindo contra eles os de Moabe, que são neto de Ló, por sua filha mais velha. Está subindo os de Amon, que é neto de Ló, através da sua filha mais nova. E os edomitas, que são da montanha de Seir, que são descendentes de Saul, e que vieram contra Josafá. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 3, que ele também teve medo. Então, nesse momento, o medo toma conta de todos nós. O medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo está aí visivelmente, no semblante, no procedimento, aonde se estoca comida, se corre atrás de álcool gel, se corre atrás de máscara. Não estou aqui dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que tudo isso é o medo. Medo de perder a vida, medo de perder o emprego, medo de perder os nossos queridos familiares. Então é o medo. O medo também atingiu a vida de Elias, e quando atinge, ele toma uma atitude, fugir. Mas esse mesmo Elias entra em contradição quando ele foge para preservar a vida e ele perde a morte. Mente confusa. Agora nós temos Josafá. Josafá ele toma um outro procedimento. Quando Elias foge, Deus vai ao encontro, aqui é diferente. O medo não paralisa Josafá, mas faz Josafá ir ao encontro de Deus. E Josafá então faz um anúncio. Josafá então faz uma conclamação. Josafá então pede para que o povo se reúna em oração e jejum. Por quê? Porque ele se declara fraco. Ele declara pecado, ele pecou, ele fez uma aliança que não deveria. Ele então assume: errei, pequei, sou falho, sou fraco, não temos força. Mas ele diz uma coisa interessante, o foco dele: mas os nossos olhos estão colocados em ti, ó Deus. Então ele reconhece a sua fraqueza, a sua falta de habilidade para lidar com o problema, mas ele volta para buscar a Deus, e ele vai buscar a Deus. E quando ele vai buscar a Deus, ele recebe uma palavra, né, em relação aos fatos. Ele recebe uma palavra, e a palavra que ele recebe é uma palavra confortadora para o coração dele. Por quê? Porque a palavra que ele vai receber, que ele recebe ali do profeta Jaaziel, que é uma ordem para descer para a peleja, para descer na ladeira de Ziz, mas descer com adoração na frente. Colocar a adoração na frente e não os homens de guerra, porque ele tinha, na verdade, ele tinha 1.160.000 homens
no seu exército. Mas a ordem que Jaaziel dá a ele é o seguinte: não, você coloca a adoração na frente, coloca o louvor na frente e desce, porque lá na ladeira de Ziz o Senhor te dá a vitória. Então, amados, são dois homens de Deus com fatos históricos, porque se você olhar o currículo de Josafá, o que ele fez, teve um avivamento através dele, ele disseminou a palavra, ele aderiu a destruir os postes, ídolos, a idolatria, e Josafá é um grande homem de Deus, como Elias também. Duas situações diferentes. Um foge e Deus vai ao encontro. O outro vai ao encontro de Deus. Mas o interessante é que ambos, com medo, ambos têm de Deus uma resposta. Ou seja, Deus socorreu ambos os homens que trabalhavam em prol do crescimento da obra de Deus. Então, eu não sei se você está como Elias, correndo, fugindo, ou se você está como Josafá, buscando uma resposta da parte de Deus. A única coisa que eu sei é que todo mundo tem medo. E eu quero te dizer que, se você buscar a Deus nesse momento, assim como Deus deu vitória para Elias, Deus dará vitória para você também, como deu vitória para Josafá. E nós vemos que o acontecimento final, nós vemos que quando Josafá dá uma olhada lá embaixo, depois de estar descendo a ladeira, a vitória já tinha chegado. Ele viu então que todos os inimigos foram derrotados. Deus então, aquela batalha passou a ser uma batalha de Deus e não uma batalha de Josafá. Por quê? Porque a palavra do profeta para ele é essa: amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco, E nesta batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Então eu creio que Deus está pelejando por nós, e eu creio na nossa vitória. Então, agora mais do que nunca, é preciso nós estarmos firmados em Cristo. É preciso que nós não deixemos a nossa mente confusa e acreditamos na nossa vitória, porque com certeza ela virá em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra para você, Uma mente em paz pensa melhor do que uma mente confusa. Não deixe a sua mente confusa. Que Deus em Cristo te abençoe. Estou aqui falando do escritório da minha nora. Hoje, aproveitando esse espaço que está vazio, que ela está em casa cuidando do meu neto, e quero deixar essa palavra para o seu coração, e com certeza algum dos nossos irmãos também estará postando alguma mensagem aí para o seu coração. Um grande beijo para toda a família ali do Conjunto Jaú, nossa Igreja Assembleia de Deus, nosso pastor Domingos Saraiva, os demais obreiros, evangelista Leondino e família, missionária Helena, evangelista Pedro e família, pastor Alessandro e família, como todos os demais obreiros, diáconos, diaconisas e missionários. Grande abraço para vocês, Deus abençoe, e nós estaremos aí colocando sempre uma palavrinha no final da tarde, comecinho da noite, para a edificação dos nossos corações. Um beijo meu e da missionária Conceição. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até mais.